Aprender inglês do jeito certo. Como acelerar a sua fluência? Esse é o tópico dessa aula que vai ser maravilhosa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui novamente. Você que já esteve na aula 1, na aula 2 e agora estamos aqui na aula 3. Mas você também que está aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E não esqueçam de assistir às aulas que permanecerão gravadas. Aula 1, aula 2 e aula 3. Então, estamos aqui para falar para você o seguinte. Hoje você vai conhecer, sim, a melhor forma de se tornar fluente, com confiança, sem bloqueios, sem traumas, sem fracassos. Mas primeiro deixa eu me apresentar, porque pode ter alguém novo aqui. Eu sou o Thiago Antônio, professor de inglês há mais de 24 anos. Eu desbloqueio os medos das pessoas para que elas possam falar inglês fluentemente. Isso pode acontecer com você também. Então, tivemos a aula 1, aula 2, hoje aula 3. Nessa aula eu vou mostrar para você o passo a passo para você construir essa confiança para falar inglês, tá? Mas antes, o que eu quero fazer? Mostrar para vocês alguns depoimentos de alunos meus. Já tivemos outras aulas onde mostrei outros depoimentos, mas são alunos que conquistaram a confiança, que estão falando inglês, cada um com seus objetivos. Que isso também é muito respeitado na nossa metodologia. Mas eu quero que vocês conheçam, tá, esses alunos e tenham aí a certeza de que vocês futuramente podem ser um deles. Então fiquem aí com os depoimentos. E aí, pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui falar sobre o método de ensino do professor Thiago Desbloqueia. Super indico, tô há um pouco mais de um ano tendo aula com ele e meu medo no inglês, a insegurança melhorou bastante. Super recomendo, método de ensino super didático, recomendo de olhos fechados. Valeu! Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Vinícius, é um prazer e uma honra inenarrável poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha história com o Thiago. O Thiago foi meu professor da escola, além de um professor, um mentor, um orientador, sempre preocupado com o bem-estar do aluno, se ele estava conseguindo captar as informações, só que, além de passar o inglês, ele sempre estava preocupado com o que o aluno estava, né? E depois da escola eu tive uma experiência profissional gigantesca, que contribuiu muito para o profissional que eu sou hoje em dia, né? O Thiago foi minha primeira experiência profissional, eu fui funcionário do Thiago durante um ano e meio, eu pude lecionar com ele, junto a ele, e contribuir com o primeiro projeto dele, foi muito importante para minha carreira. Eu comento e eu lembro e resgato isso até hoje, contribuiu muito para o meu inglês, evoluiu muito. Hoje em dia eu uso meu inglês no meu dia a dia, então foi muito importante. Então, com toda essa bagagem, hoje em dia o Thiago é um amigo, uma referência do inglês, né? É algo, um professor de ponta. O que eu, se eu pudesse resumir o Thiago em uma palavra, é amor pelo que faz, é paixão pelo que faz, é empenho pelo que faz. Acompanhe pelo Instagram, sempre disponível, sempre disposto, sempre renovando, né? Que o professor precisa renovar. E eu acho que o Thiago, acho não, tenho certeza, o Thiago é renovação. É amor pelo que faz e renovação, né? Assim, tenho certeza que teremos nos reencontraremos no futuro, com certeza, né? E é isso. Um grande abraço. Um beijo de um grande amigo seu, um aluno, um colega de trabalho e, com certeza, um parceiro. Grande abraço, Thiago. Foi uma honra e é uma honra fazer parte da sua carreira. Tiago, meu professor do coração de inglês. Olha, você me trouxe uma possibilidade fantástica de me tornar muito mais confiante em falar e me expressar em inglês, pensar e me expressar em inglês. Porém, o que mais me marcou nessa nossa jornada que nós tivemos juntos é a possibilidade de termos tido um elo extremamente carinhoso, respeitoso, ético, leve e
principalmente de comprometimento comigo. O seu método de estudo, ele é fantástico. Ele é realmente muito diferenciado. Eu escolhi depois de 3 entrevistas com outras pessoas e eu não me arrependo. Muito pelo contrário, nunca mais largarei. E faço questão de recomendar, porque a verdade precisa ser dita. És um mestre, és um profissional muito gabaritado, que está apto para qualquer nível de desafio dos seus estudantes. E isso é muito importante, porque trata de assuntos muito peculiares da vida da gente, profissionalmente, vidas particulares, anseios, necessidades e bloqueios. E eu penso que você me diagnosticou, foi apurando muito esse seu sentimento de um grande professor que olha o seu aluno com muito carinho e quer que ele traga resultados reais para a vida dele. Muito obrigada, sou extremamente grata. E quem tem dúvida, pode dar o meu telefone particular, Thiago, que eu te endosso. Um beijo no coração. Feliz aniversário também. E principalmente que esse lançamento seja assim divino e que outras pessoas tenham a oportunidade de trilhar o caminho da confiança em inglês. Um beijo. Depoimentos maravilhosos, né? Falas aí de alunos que aprenderam neste método e que certamente vai servir aí de inspiração para que vocês possam dar esse grande passo. Tem muitas dúvidas que surgem aí ao longo do caminho. Você que veio da aula 1, aula 2, certamente vem aí cheio de dúvidas. Nós temos a nossa comunidade no Facebook, tá? Onde vocês podem colocar lá as dúvidas de vocês, trazer questões, né, que deixaram, que não permitiram com que vocês chegassem até a fluência do inglês, que é muito legal para que a gente possa conhecer um pouco mais de você. E nós temos aí muitas dúvidas, perguntas que surgem, e nós vamos responder a todas elas hoje, né? Só que antes, eu queria fazer uma revisão aí, né, rápida no que aconteceu na aula 1 e na aula 2. Tá? Na aula 1, falamos praticamente assim dos erros, né, dos acontecimentos que não permitem, né, que vocês avancem no inglês. Que bloqueia. Primeiro erro que falamos foi a questão da gramática, né? Focar na gramática e não na comunicação. Então, focar na gramática e não na comunicação. Isso foi um grande erro aí que muitas pessoas cometem, que vocês já podem ter cometido, que os métodos cometem todo momento, né? Uma gama de gramática, uma gama de verbos, e aí você pouco foca na comunicação. O outro é que aquele que você tem que aprender tudo para poder falar. Precisa aprender tudo. Não sei nada, não sei tudo, mas eu ainda não sei o verbo, ainda não sei aquele tempo verbal, ainda não sei aquela preposição, então não posso falar. Preciso aprender tudo para falar. Grande erro. Grande erro. O outro, em relação ao medo, né? Que medo? Medo de falar, vergonha de se expor. Isso eu escuto frequentemente, foi um erro que nós abordamos aí na nossa aula 1. E o último, os métodos tradicionais, engessados, que alunos passam anos estudando e não conseguem evoluir. Então, esses foram 4 erros aí que nós verificamos aí na nossa aula 1. E na aula 2, a partir de todos os erros, eu te mostrei o caminho certo para falar inglês. Sai dos caminhos errados e vamos para o caminho certo. Caminho certo, eu falei sobre falar inglês como uma criança. Aprender como uma criança. Ouvindo e repetindo, né? Voltar lá na infância, onde cada palavra, onde cada frase, onde cada sílaba era comemorado, era celebrado. Onde você ouvia, talvez você não lembre, mas pode consultar aí, né? Quem te criou, né? Seja sua mãe, seu pai, padrinho, madrinha, tio, tia. Você ouvia e repetia, né? Não precisava tanto esforço assim, né? Então, ouvir e repetir, como uma criança. Isso já é algo assim que vai mudar completamente a sua vida em relação
ao aprendizado do inglês. A outra forma é você focar na comunicação, esquecer gramática. A gramática surge, os acertos, os ajustes surgem após a comunicação. Então, foco na comunicação, não na gramática. Importante é você se fazer compreendido, as pessoas entenderem o que você está falando e você se fazer entendido pelo que você escuta também. Então, muitas vezes, não tem a ver com gramática, tem a ver com entendimento, tem a ver com compreensão, tem a ver com leitura, a leitura corporal, né? E aí você consegue trazer essa contextualização do que está sendo falado. Então, foco na comunicação e não na gramática. Isso é algo fenomenal. Medo de errar é algo que vai acabar aqui. Não existe medo de errar. Medo de errar está ligado a essas frustrações, tudo que as pessoas colocam aí ao nosso redor, os fiscais, todos os fiscais de verbo, fiscais de gramática, fiscais de pronúncia, enfim, que tentam todo momento dizer que a gente não está compatível com o que precisa ser falado, como tem que ser falado. Não existe isso. Então, vergonha, medo, isso vai acabar aqui. Isso é uma das nossas premissas. Acabar com os seus medos. Acabar com os seus bloqueios. E fazer com que você perca essa vergonha. E o outro, para finalizar, né? O método. A gente precisa de um método ativo, uma metodologia ativa. Um método listen, repeat. Algo assim, tipo, viver, contextualizar, imaginar a situação, repetir o que está sendo falado. No momento em que o professor fala, no momento em que eu falo com você algo e contextualizo isso dentro da tua realidade, você vai repetir isso em algum momento. Você vai trazer isso para o teu contexto, para o teu dia a dia. Porque você vai ver sentido, você vai ver significado. Então, nada de método engessado, nada de método tradicional. Um método que fit, combina, que encaixa com a tua necessidade, com o teu objetivo, com o teu ritmo de aprendizado, com as tuas dificuldades, com as tuas facilidades, com o que você é. Então é isso. Então, fizemos aí um resumo da aula 1, aula 2. E agora sim, nós podemos ir para o conteúdo da aula 3, que é essa aula aqui, que eu só tenho a agradecer a você por estar aqui. Como faço para não travar na hora de falar inglês? Essa pergunta eu escuto direto. Na verdade, não tem a ver com falta de conhecimento, não tem a ver com quanto você conhece de inglês ou não. Tem a ver com a confiança. Você precisa ter confiança para falar, independente da quantidade de conhecimento que você sabe. Até porque quantidade de conhecimento, isso você não consegue medir. O que você consegue medir, sim, é o quanto você consegue usar o que você já sabe. Então, para isso, nós temos sim uma metodologia que usa não só técnicas para que você consiga ter essa confiança, como também um suporte onde você consegue ali tirar suas dúvidas, ser identificado, é isso, ser conhecido. Para quê? Para que o professor consiga entender qual é a sua necessidade, como que é a sua forma de aprender, para que e por que você está estudando inglês. Isso, para te dar significado, para que você consiga atuar e falar inglês sem travar. Sem travar. Então, metodologia, onde você tem não só o curso, você tem mentoria, você tem suporte, você tem todo o apoio que vai te levar, sim, a falar inglês sem travar. Em quanto tempo eu aprendo a falar inglês fluente? Pergunta que eu também escuto toda hora. Porque a maior dúvida dos alunos é quando começa a já saber quando que eu vou falar inglês fluente. Se nós estivéssemos num curso tradicional, engessado, aquela metodologia que já falamos, levaria aí 5, 6, 10 anos, como acontecem com muitos alunos quando chegam até a nossa metodologia. Sim, 5, 10, 15, enfim, sei lá quantos anos as pessoas passam estudando inglês. Eu diria isso, se eu estivesse no lugar de uma metodologia tradicional. Mas com a metodologia eficaz, uma metodologia comprovada, que vocês já viram, comprovada, temos alunos sim, que tiveram resultados rápidos.
você consegue falar inglês desde a primeira aula. Por quê? Porque tudo tem a ver com o propósito. Nós temos uma aula onde, falei isso ao longo das aulas, em alguma aula, na aula 1, aula 2, você tem um propósito ali. Hoje, aprender a falar o seu nome, telefone, e-mail, endereço, enfim, todas as informações básicas, né, relacionadas a você. Tá. É só sobre isso? Não. É sobre em que situação você pode usar tudo isso. Então, tudo é dado um significado. Então, naquele dia, o significado é você aprender tudo isso para que você possa usar em situações como imigração, como apresentação numa reunião de trabalho, como preencher um formulário para tirar o visto. Então, tem várias situações em que é necessário você saber todas as suas informações pessoais em inglês. Então, aqui nós trabalhamos com propósito. Aqui nós trabalhamos com... Em cada aula você tem um objetivo. Em cada aula você sai completo, você sai atuando, você sai falando, você sai compreendendo e dando significado para aquela aula. Então, quando que você vai se tornar fluente? É um processo, mas dentro desse processo você já vai ser fluente. Porque dentro de cada processo, dentro de cada aula onde esse processo acontece, você vai ver significado. E você vai conseguir atuar diante daquilo que foi proposto para você naquele dia. É possível aprender inglês após os 30, 40, 50 anos? O que você acha? Eu diria que sim. Ou melhor, eu digo que sim. Eu comprovo que sim. Porque nós temos, sim, alunos na nossa metodologia de 30, 40, 50, até 60 anos. 60, 65, 70. Aqui não existe essa diferença de idade para aprendizado. Aquela história de que criança aprende mais rápido, isso é mito. Mito total. Porque eu acabei de falar para você, venho falando ao longo das aulas, que nós temos uma metodologia que trata você como um ser humano onde você aprende de uma forma natural, como uma criança. Então não precisa ser criança. Você só precisa ser tratado como uma criança num processo natural de aprendizado. Então, é possível? Muito possível. Uma metodologia que se adequa com você, com o teu ritmo de aprendizado, com a forma que você aprende, entendendo a maneira que você estuda, que muitas vezes a criança não entende. A criança não sabe a forma que ela aprende, a criança não sabe a forma que ela estuda, mas você sim. Você vai ser apresentado a uma metodologia, a uma adequação com a sua maneira de aprender. E isso vai te dar um resultado muito rápido. Como decorar as palavras em inglês? Existe isso, decorar palavras em inglês? Eu desconheço. Decorar palavras em inglês eu desconheço. Não existe isso. Palavras em inglês precisam ser contextualizadas. Palavras em inglês precisam estar dentro de um cenário, dentro de um diálogo, dentro de uma comunicação que para você faça sentido. Então, uma metodologia onde te coloca em uma situação que você precisa memorizar, decorar palavras, não é eficiente. Você precisa de uma metodologia que faça com que você contextualize as palavras, com que você insira as palavras em cenários que para você seja conhecido, que para você seja comum, relevante para a sua vida. Então, precisa decorar? Não. Aqui, nossa metodologia, ela te traz cenários, diálogos, situações reais, contextualizadas com a tua realidade, para que você aprenda essas palavras de uma maneira natural, processual e nunca mais esqueça. Como entender a pronúncia das palavras em inglês? Pronúncia é algo que é muito, muito, muito falado. Não só por estudantes de inglês, professores de inglês, enfim, metodologias, cursos, etc. Pronúncia é algo muito importante. Sim, tenho certeza que sim. Mas a pronúncia ela não precisa ser corrigida o tempo inteiro. A pronúncia ela precisa ser escutada.
o tempo inteiro. Então, vamos pensar em uma metodologia que te coloca para escutar. Listen, repeat. Listen, repeat. Listen, repeat. Tudo que você escuta, você repete. Tudo como você escuta, você repete. Volto agora para o processo natural de uma criança. Já viu aquela criança que fala de uma maneira apurada? Aquela criança que é madura. Nossa, fala igual um adulto. Por quê? Porque ela escuta igual um adulto. O pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha, fala com esta criança de uma maneira adulta. E ela reproduz de uma maneira adulta. Agora, pai, mãe, tio, tia, padrinho, madrinha que fala dela, a criança vai reproduzir desta forma. Então você já viu também criança de 4 ou 5 anos, 6, 7, que vai crescendo e a criança não perde aquela dicção, né, infantil, né? Por quê? Porque muitas vezes ela escuta dessa forma. Ela não escuta mamadeira, ela escuta dedeira. Ela não escuta mamãe, mãe. Ela escuta mamã. Vem pra mamã, vem pro papá. E ela repete isso. Então o poder da escuta te dá sim a capacidade de uma fala apurada, capacidade de uma pronúncia clara. Isso acontece no inglês. No que você escuta, você reproduz. Escuta, reproduz, escuta, reproduz, escuta, reproduz. Então, nessa metodologia, você aprende pronúncia escutando e não sendo corrigido o tempo inteiro. É assim que funciona, dentro do processo natural de aprendizado. Como manter o foco para aprender inglês? Foco, foco, foco. Lógico que depende de propósito, talvez. Muito menos do que o lugar onde você estuda. Tem que ser silencioso, não precisa ter, não pode ser isso, não pode aquilo. Não. Foco está muito relacionado no aprendizado de língua inglesa, principalmente, em direcionamento. Direcionamento. Então, quando você tem um método estruturado, ali personalizado, algo pensado para você, professores preocupados com o teu desempenho, professores preocupados, alertando você a todo momento, te dando o caminho certo, direcionamento, te mostrando o que está certo, o que está errado, como você pode melhorar, aprimorar, trabalhando a tua mente, trabalhando o teu pensamento sobre o aprendizado. Não existe perda de foco. Você não perde o foco sendo dessa forma. Por quê? Porque toda hora, todo momento em que você sair do trilho, vem alguém e te diz, esse é o caminho, segue por aqui, faz dessa forma, assim não tá legal. Não pense assim, porque quando você pensa assim, isso atrapalha o teu aprendizado. Então, quando falamos de foco, principalmente aqui dentro, na nossa metodologia, a gente está falando sobre direcionamento. A gente não está falando sobre tá barulho, não tá, tem que fechar a janela, desligar o ar-condicionado. Não. Manter o foco é traçar um propósito e não sair dele, não sair dessa rota. E aqui nós temos sim, professores que vão te guiar, uma metodologia que vai te posicionar no direcionamento certo, mentorias, uma comunidade de alunos, sim, engajados nesse mesmo propósito, que vai estar contigo nesse caminho e trilhar tudo isso juntos, porque a ideia é que a gente forme, sim, uma comunidade, uma população que fale inglês fluente e que mude esse cenário. Preciso saber gramática para falar inglês? Já falamos sobre isso ao longo das aulas, onde colocamos a gramática pós-comunicação. Então, o que é importante dentro da língua inglesa, nesse aprendizado, nessa contextualização, é você se comunicar e lapidar a tua fala, lapidar o teu discurso com gramática, com ajustes. Então, a gramática não é importante nesse processo. O mais importante nesse processo é a confiança para você se comunicar e, a partir dessa comunicação, você aprimorar esse discurso. O que eu faço se não tiver ninguém para praticar inglês comigo? Você acha que você estará sozinho aqui? De jeito nenhum. Aqui nós
colocamos todos os alunos conectados em uma comunidade. Para quê? Para que você tenha esse contato diário, a cada minuto, a cada segundo que você quiser, dentro de uma comunidade, para tirar dúvidas, dividir o conhecimento, falar, discutir sobre assuntos relacionados ao inglês. Mas, principalmente, dentro das nossas mentorias, você consegue ali tirar dúvidas com o professor, você consegue interagir com outros alunos. Todas as nossas mentorias, os professores, eles colocam alunos para se comunicar com alunos, interagirem entre si, e aí você vai conhecendo e se conectando com pessoas que falam inglês, com pessoas que estão no teu ritmo, com pessoas que dividem as mesmas dores, medos, e que estão tentando ali desenvolver essa confiança. Então, mais importante do que você ter alguém para praticar no seu dia a dia é você ter, sim, um grupo de pessoas engajados no mesmo propósito que você. Isso a nossa metodologia ela proporciona para você. E se eu não conseguir aprender? Nem acredito que eu estou lendo isso. Você acha que existe a possibilidade de você estar aqui junto conosco nessa metodologia, sabendo quais são os erros que você já cometeu, sabendo quais são os traumas, sabendo quais são os bloqueios e tudo que pode te trazer a confiança para falar inglês. Você ainda fala que não vai? E se? Não existe. E se não conseguir aprender? Não existe. Porque, de fato, você vai aprender. O tempo, eu não sei. Como? Eu sei. Professores te guiando, uma metodologia te entendendo, te compreendendo, traçando para você o que você precisa fazer, entendendo o seu ritmo de aprendizado, entendendo o teu propósito com o inglês. Isso eu sei. O como, o tempo vai depender de você, vai depender da tua evolução, mas que você vai aprender, você vai aprender. Não existe o se nesta metodologia. Agora que você já sabe tudo que te impede de falar inglês, todos os desafios que você já superou, porque se você chegou até aqui, aula 3, você já superou todos aqueles desafios que eu mostrei na aula 1, já internalizou tudo que eu falei na aula 2 e que eu venho falando aqui ao longo da aula 3. Então é isso. Você só precisa de um método, de um processo validado para que você alcance de fato essa fluência. Então, se você já chegou aqui, está até aqui, você precisa permanecer para que você fique ciente do que eu tenho para te oferecer agora, nesse instante. Você vai querer continuar tentando sozinho, batendo cabeça aí com métodos tradicionais, engessados, tentando anos e anos e anos e anos aprender inglês, travar na hora de falar inglês, ou você vai querer um método testado, comprovado, que já ajudou mais de centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Isso, nós temos alunos também fora do Brasil. É isso que você quer? Qual é a sua resposta? Eu imagino que seja sim para a segunda pergunta. Porque se for sim para a segunda pergunta, eu tenho agora um presentão para te dar. Um presente para te dar. Você pode se tornar meu aluno, aluno da metodologia Confident nesse instante, agora, nesse momento. É só você permanecer aqui, porque eu vou continuar falando sobre tudo que eu tenho para te oferecer. Conto que a tua resposta seja sim, para que eu possa contar contigo na minha nova turma, Confident Journey. Então estamos aqui à frente da tomada de decisão que vai mudar a sua vida. Confident Journey. É o nosso curso gravado, isso, curso gravado que vai acabar com todas essas barreiras aí que te impedem de falar inglês e trazer a tão sonhada confiança. E é isso. Estão abertas as vagas para a nossa segunda turma de 2025, turma do curso Confident Journey. E aí, vamos à parte mais importante, porque no momento em que você fizer essa inscrição para essa turma, você já vai ter acesso imediato ao curso gravado. Teve o acesso ao curso gravado, você vai receber todas as orientações, não só pelo e-mail, mas pelo WhatsApp também, da nossa equipe,
E aí você vai ter lá o passo a passo para você entrar nas aulas, para você entrar nas atividades. São 210 atividades, são 30 aulas gravadas, onde lá você vai ter todo o passo a passo, está tudo estruturado, um método extremamente guiado para que você possa progredir no inglês. E você pode assistir de qualquer lugar, você pode assistir do seu celular, você pode assistir do seu notebook, tablet, enfim. Qualquer equipamento eletrônico, você consegue assistir o curso de onde você estiver. Fonezinho no ouvido, você vai assistir, praticar, você pode imprimir as atividades que estão lá em PDF, as 210 atividades, são 7 atividades em cada aula. E, além disso, você terá como bônus 1, o livro em PDF. Isso, o livro do curso em PDF. Tudo que está lá estruturado no curso, tá? Nas aulas, você tem o livro em PDF que você pode imprimir também. Você recebe gratuitamente o livro em PDF. E o bônus 2 é o melhor. Por quê? Porque é uma mentoria individual. Mentoria toda semana, em grupo, online, tá? Onde você vai poder tirar as suas dúvidas. Isso, o professor vai dar aula, né? Ali durante 3 meses, tá? São 12 aulas. Você vai ter durante 3 meses essa mentoria toda semana, online, em grupo. Gente, aula ao vivo ali, professor ali, cara a cara com você, tá? Para que você possa tirar as suas dúvidas, para que ele possa esclarecer, criar situações, cenários, com tudo que você vem aprendendo ao longo do curso gravado. E, para finalizar, aí é a cereja do bolo, né? Olha o que eu vou falar. Você tem uma garantia incondicional de 90 dias. Isso. Você vai comprar o curso, vai começar a fazer, aplicar tudo que está sendo dito, frequentar as mentorias, tirar suas dúvidas, e se ao longo de 90 dias você não ficou satisfeito, não evoluiu, essa metodologia não funciona, não evoluiu. Se realmente você aplicou tudo, você assistiu todas as aulas, você participou das mentorias e você não avançou, eu devolvo o seu dinheiro após 90 dias. Isso é uma garantia incondicional. 90 dias. Você tem 90 dias para aplicar tudo. Exatamente o período que você terá de 3 meses da mentoria. Inclusive, né, a mentoria ao vivo. Aplicou tudo. Não conseguiu? Eu devolvo o seu dinheiro. Inteiro, 100%. Eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim. Mas aí eu vou além. Vou além desses 90, hein? Essa garantia incondicional. Vou além. Se dentro desses 90 dias que você já tem, assim, incondicional, 90 dias, você não estiver progredindo, você, olha, Thiago, eu preciso de uma ajuda, eu não estou aprendendo nada. Não consegui, não estou evoluindo. Vamos marcar uma consultoria individual com você. Isso, traçar um plano para você, individual, você aí, tá? Um projeto individualizado. Vou te dar direcionamento, vou mostrar o que você pode fazer, o que você não, mas Thiago, mas o curso gravado, eu estou confuso, não estou conseguindo estudar. Eu vou te direcionar, vou mostrar o passo a passo ali para você melhorar esse processo de aprendizagem e aí você vai aplicar mais 90 dias. Vou caminhar com você nesses 90 dias, né? Além daqueles, hein? Além. Vou te ajudar e tal, você vai me mostrar todo o avanço, você vai participar, né, novamente das mentorias, você vai aplicar tudo que eu vou falar para você, ou que algum professor da nossa equipe vai falar com você, tá? Fazer todas as atividades e comprovando isso. Se você fizer tudo que está sendo dito, tudo que está sendo direcionado para você, e mesmo assim chegar no final desses 90 e você não aprender, preste atenção nisso. Eu vou devolver os 100% do que você investiu e mais R$500. Daqui, ó, do meu bolso. Tiro R$500 e te devolvo. Valor investido mais R$500. Se você não aprender ao longo desses 90 dias. Mesmo após a minha consultoria. Então, fica claro aí como e quanto eu acredito nessa metodologia. E quanto eu acredito que você vai aprender com essa metodologia. Porque eu coloco a minha conta em risco. Devolvo todo o dinheiro e ainda te dou R$500. Se você me comprovar que utilizou
que fez uso de todas as ferramentas, de tudo que eu coloquei para você dentro desse processo e você não aprendeu. Agora, certamente você está pensando, quanto custa tudo isso? Tiago, quanto custa tudo isso? Porque já falei, né? Bônus 1, bônus 2, falei, 30 aulas gravadas, 210 atividades, até me enrolei. Enfim, é tanta coisa. Você deve estar me perguntando quanto que deve ser tudo isso. Certamente, se você fosse procurar aí pelos concorrentes, cursos tradicionais, essas metodologias todas aí engessadas que eu falei, certamente você encontraria algo em torno de 5 mil. Com certeza, isso por baixo. Se eu fosse calcular de fato assim, o valor das mentorias, valor do material, todo esse custo que eu vou ter, né, com professor, com auxílio, aquele apoio semanal que eu falei, certamente, fazendo um cálculo rápido aqui, a gente teria algo em torno de 3 mil. Mas pensa aí, R$ 3,50 por dia. R$ 3,50 por dia. R$ 103,11 por mês, ou R$ 997 à vista. Tenho certeza que você não encontra isso em lugar nenhum. Um curso onde vai te oferecer curso gravado, mentorias em grupo, toda semana, ao vivo, com o professor, para você tirar as suas dúvidas, por R$ 3,50 por dia. R$ 103,11 por mês. Ou, se você preferir, você vai pagar o valor à vista de R$ 997. É, de fato, imperdível. Não tem como comparar no mercado esse valor a tudo que nós estamos oferecendo para você. Então, agora, toma essa decisão. Invista R$ 3,50 por dia, R$ 103,11 por mês, ou o 997. E transforme a sua vida de uma vez por todas com o inglês. E além de tudo isso, no momento que você for fazer a sua compra, tá? Comprou lá, fez a sua inscrição para o curso, você vai ter a opção de comprar também o livro. Isso, livro impresso. Aquele livro em PDF, aquele livro que eu falei lá em PDF, bônus 1, que eu vou te dar de presente, você também vai ter a opção de tê-lo impresso. Isso, o livro é lindo, tá? Maravilhoso. Livro em capa dura, olha, uma obra de arte, né? Páginas pretas, tá? Para não cansar a sua vista. Lindo. É um livro, uma obra de arte, em capa dura para você, por apenas R$ 30,72, mais R$ 30 além do investimento do curso. R$ 30,72 por mês você terá este livro impresso para você acompanhar as suas aulas. Tudo que está lá no curso. Só que... isso. Recebi uma mensagem aqui me dizendo que aqueles que... Imagina só, um livro desse, o custo que deve ter esse livro, né? Capa dura, lindo, página preta e tal. Porém, nós vamos abrir mão do faturamento desse livro. Imaginando que nós vamos ter que arcar também com o pagamento, né, da materialização desse livro, da produção desse livro. Mas nós vamos abrir mão. Vamos investir na produção e vamos abrir mão do faturamento do livro e vamos fazer o seguinte. Você que comprar o seu curso até segunda-feira, dia 7, meio-dia, meio-dia acaba. Até meio-dia, se você conseguir comprar o seu curso até meio-dia, porque você vai, sim, porque você já está decidido, você vai aguardar ansiosamente a abertura dessas inscrições, até meio-dia você vai ganhar este livro impresso. É isso. Então, este livro, que custa R$ 30,72 a mais na sua mensalidade, você vai ganhar isso, você vai receber na sua casa. Independente do lugar que você esteja no Brasil, fora do Brasil, você vai receber na sua casa este livro se você efetuar a sua inscrição, a compra do seu curso,
até meio-dia do dia 7. Isso, na segunda-feira. Olha só que lindo. Pode ser seu, se você for um dos primeiros, isso, a fazer a inscrição para essa brilhante turma, segunda turma de 2025 do curso Confident Journey. Então, segunda-feira, 7 de abril, grande dia, aguardo você. Seu nome tem que estar na lista, hein? Vou lá olhar se seu nome está na lista. Isso mesmo, 7, segunda-feira, 6h30 da manhã. Para quem estiver no grupo VIP, 6 da manhã. Aguardo você. E já te agradeço pelo seu tempo, agradeço e te parabenizo por você estar aqui na aula 3, ter passado pela aula 1, 2, ter me acompanhado aí esses 3 dias de evento. Certamente você não vai se arrepender. Te agradeço, boa sorte e te aguardo lá, dentro do curso Confident Journey.